Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vamos desvendar os segredos por trás da lenda urbana da mulher da rodovia 040. Uma história arrepiante que vai mexer com os seus sentidos. Zé Bento sempre foi um amigo muito próximo, conhecido pelo jeito tranquilo e alegre. Ele era o tipo de pessoa que todos gostavam de estar perto, sempre contando as melhores piadas e histórias engraçadas. No entanto, havia algo em seu olhar, algo sutil que denotava uma experiência não compartilhada, um segredo guardado com cautela. Foi em uma noite chuvosa como essa que Zé Bento decidiu abrir seu coração e contar a história misteriosa que o assombrava há anos. Sentados à beira da lareira crepitante, ele finalmente revelou os detalhes perturbadores de sua experiência na rodovia 040, aquela mesma estrada que ligava Belo Horizonte a Três Marias e testemunhara eventos sobrenaturais dignos dos contos mais sombrios. Lembro-me como se fosse ontem. A noite caía sobre a rodovia 040, envolvendo-a em um manto de escuridão e mistério. Enquanto dirigíamos rumo a Três Marias, avistamos, à distância, uma figura feminina solitária à beira da estrada. Seus longos cabelos negros dançavam ao vento e seu vestido esvoaçante brilhava sob a luz dos faróis. Era a famosa mulher da rodovia, cuja presença imponente contrastava com a solidão da estrada deserta. Um arrepio percorreu minha espinha ao testemunhar aquela cena surreal, como se estivéssemos adentrando um portal para o desconhecido. Zé Bento permaneceu em silêncio, os olhos fixos na misteriosa figura que aguardava, paciente e serena, à margem do asfalto escuro. A proximidade com o sobrenatural trouxe à tona emoções conflitantes. Medo e fascínio se misturavam no ar pesado da noite enquanto nos aproximávamos lentamente, ansiando por desvendar o enigma que era a mulher da rodovia 040. Os relatos sobre a mulher da rodovia 040 eram tão misteriosos quanto assustadores. Dizia-se que ela era o espírito de uma vítima de um acidente trágico que havia ocorrido décadas atrás naquele trecho deserto da estrada. Segundo os moradores locais, a mulher da rodovia 040 costumava surgir nas noites de lua cheia, caminhando silenciosamente à beira do asfalto, com um vestido branco esvoaçante e cabelos longos como fios de ébano. Sua presença era acompanhada por um frio inexplicável que arrepiava até os ossos dos mais corajosos viajantes noturnos. A lenda afirmava que aqueles que cruzassem seu caminho estariam fadados a reviver os momentos finais da sua vida, presos em um ciclo eterno de tragédias e arrependimentos. Zé Bento não sabia se acreditava nos boatos sinistros que circulavam sobre a mulher da rodovia, mas a sensação inquietante que sentirá naquela noite sombria ainda reverberava em sua memória como um aviso sombrio do além. Enquanto nos aproximávamos da mulher da rodovia 040, percebemos um arrepio percorrer nossos corpos, como se estivéssemos adentrando uma dimensão paralela e desconhecida. A escuridão ao redor parecia pulsar com uma energia antiga e misteriosa, ecoando segredos insondáveis guardados pelas sombras das árvores que ladeavam a estrada. O som do vento se misturava com sussurros indistintos, criando uma sinfonia sinistra que sinalizava a proximidade de algo sobrenatural. Nossos corações batiam descompassados, enquanto as luzes dos faróis revelavam apenas fragmentos fugazes da figura enigmática que aguardava à margem do asfalto vazio. Uma sensação de inquietante familiaridade nos invadiu, como se já tivéssemos estado naquele lugar antes, em outra vida, em outro tempo. Era como se o tempo houvesse cessado naquele instante fatídico, suspendendo-nos entre o passado e o presente, entre a realidade e a ilusão. O olhar penetrante da mulher da rodovia 040 parecia decifrar nossas almas e desvendar segredos ocultos a eras, lançando-nos em um abismo de incerteza e revelações perturbadoras. O silêncio envolvia o carro como um manto de suspense, enquanto a mulher da rodovia 040 continuava seu olhar penetrante em nossa direção. Sua expressão era serena, porém carregada de um enigma que parecia desafiar a própria realidade. O tempo parecia ter cessado naquele momento fatídico, e cada segundo se desdobrava lentamente, como se estivéssemos presos em um loop temporal perturbador. A luz pálida da lua iluminava seu rosto etéreo, revelando traços suaves e misteriosos que evocavam uma beleza sobrenatural.
Um arrepio percorreu minha espinha ao notar os detalhes intricados de sua vestimenta antiga, que lembrava trajes de épocas passadas e rituais esquecidos pelo tempo. Era como se ela fosse uma viajante de eras distantes, trazendo consigo segredos ancestrais e mistérios indescritíveis. A atmosfera ao redor vibrava com energia sobrenatural, criando um campo magnético de curiosidade e medo que nos prendia em seu abraço invisível. Foi nesse instante enigmático que percebemos estar diante de algo muito além da nossa compreensão humana, algo transcendental e perturbador que desafiava todas as leis da natureza. À medida que nos aproximamos da mulher da rodovia 040, uma sensação de familiaridade nos envolveu como um véu sobrenatural. Seus olhos, profundos e enigmáticos, pareciam conter segredos antigos e verdades esquecidas pelo tempo. Zé Bento permaneceu em silêncio ao meu lado, mas pude sentir a tensão no ar enquanto nos aproximávamos cada vez mais da figura misteriosa à beira da estrada deserta. O vento sussurrava melodias desconhecidas, como se a própria natureza prestasse homenagem à presença sobrenatural que habitava aquele trecho sombrio da rodovia. Decidimos parar o veículo a poucos metros dela, sentindo o coração acelerar diante da iminente interação com o desconhecido. A mulher fitou-nos com um olhar penetrante, como se pudesse ler nossas almas e decifrar nossos mais profundos anseios e temores. Sua presença era ao mesmo tempo ameaçadora e reconfortante, emanando uma aura magnética que nos hipnotizava e intrigava. Foi nesse instante mágico que compreendemos que aquela não era apenas a lenda urbana da mulher da rodovia 040, mas sim um ser de outro plano de existência, uma guardiã das estradas ocultas que há muito observava o mundo dos mortais com olhos antigos e sábios. Enquanto a mulher da rodovia 040 começava a sussurrar palavras ininteligíveis em um idioma ancestral, o ar ao nosso redor parecia se transformar, adquirindo uma densidade sobrenatural que causava arrepios em nossa pele. Seus olhos, negros como a noite sem estrelas, brilhavam com uma luz incomum, revelando conhecimentos antigos e segredos há muito esquecidos. As palavras proferidas pela guardiã das estradas ecoavam no vazio da noite, formando um mantra hipnótico que invadia nossos pensamentos e despertava memórias adormecidas de vidas passadas. A sensação de estar diante de um ser divino e ao mesmo tempo assustador era avassaladora, fazendo-nos questionar nossa própria existência e nosso papel nesse intricado jogo cósmico. Em meio aos sussurros enigmáticos da mulher da rodovia 040, percebemos que estávamos diante de uma entidade além do tempo e do espaço, uma guia espiritual para os perdidos e um oráculo dos destinos entrelaçados. Enquanto a mulher da rodovia 040 começava a sussurrar palavras ininteligíveis em um idioma ancestral, o ar ao nosso redor parecia se transformar, adquirindo uma densidade sobrenatural que causava arrepios em nossa pele. Seus olhos, negros como a noite sem estrelas, brilhavam com uma luz incomum, revelando conhecimentos antigos e segredos há muito esquecidos. As palavras proferidas pela guardiã das estradas ecoavam no vazio da noite, formando um mantra hipnótico que invadia nossos pensamentos e despertava memórias adormecidas de vidas passadas. A sensação de estar diante de um ser divino e ao mesmo tempo assustador era avassaladora, fazendo-nos questionar nossa própria existência e nosso papel nesse intricado jogo cósmico. Em meio aos sussurros enigmáticos da mulher da rodovia 040, percebemos que estávamos diante de uma entidade além do tempo e do espaço, uma guia espiritual para os perdidos e um oráculo dos destinos entrelaçados. A mulher misteriosa ergueu lentamente a mão trêmula em direção aos céus noturnos, invocando uma antiga canção ancestral que ressoava com o poder das estrelas distantes. Seus dedos delicados traçaram símbolos místicos no ar, lançando feitiços de luz e sombra na paisagem surreais da rodovia 040. Uma névoa translúcida surgiu do nada, envolvendo-a em um véu etéreo que a transformou em uma miragem fugaz diante dos nossos olhos atônitos. Seus olhos brilhavam como brasas sobrenaturais, transmitindo mensagens silenciosas de um mundo além da compreensão humana. O vento sussurrava segredos proibidos enquanto os corações batiam em descompasso, testemunhando o último suspiro da mulher da rodovia 040 antes que desaparecesse no éter dos mistérios insondáveis.
Gostou dessa história arrepiante? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e ative o sininho para não perder os próximos vídeos carregados de mistérios. E lembre-se, na estrada da vida, nem tudo é o que parece ser. Amigos da boleia, da solidão da estrada, e de todos aqueles que, como eu, já sentiram o arrepio do desconhecido na imensidão da noite. Hoje, a viagem que faremos não é pelos quilômetros, mas pelas sombras que se estendem entre a capital, Belo Horizonte, e a árida Montes Claros. Uma rota conhecida, sim, mas repleta de sussurros antigos e visagens que teimam em assombrar os mais experientes. Muitos chamam esse trecho da BR-135 de Corredor das Almas. Não é à toa. A cada ponte, a cada curva sinuosa, a cada posto de gasolina engolido pelo mato, há uma história. E nem todas têm um final feliz. Peguem o Zé, por exemplo, caminhoneiro das antigas, mais de 30 anos de estrada. Ele dizia que o maior medo não era o assalto, nem o pneu furado, mas sim aquela curva do quilômetros 350, perto de Curvelo. Zé contava que ali, em noites de garoa fina, a velha F4000 dele sempre falhava. Não era problema mecânico, não. Ele cansou de levar no mecânico, e nada. É a mulher da curva, ele jurava. Ela aparece na beira da pista, com um vestidinho branco sujo, a mão esticada. Se você para, ela entra. E se não para, ela te segue no espelho retrovisor até a próxima cidade, com um sorriso que não é desse mundo. Um dia, Zé estava atrasado. Chuva forte, visibilidade quase zero. Ele viu a tal figura. Pela primeira vez, ela não estendeu a mão. Estava parada, de costas para a estrada, como se esperasse algo. Zé pensou em parar, mas a intuição gritou mais forte. Acelerou. No momento em que passou, o rádio do caminhão, que estava desligado, chiou e uma voz feminina sussurrou, clara como cristal. Ele está vindo buscar você. Zé não parou mais. Só foi respirar aliviado em Montes Claros, com a cabine fedendo a jasmim murcho. Ele nunca mais pegou aquele trecho à noite. Mas a mulher da curva é apenas uma das muitas faces que a BR-135 pode apresentar. No meio do caminho, entre Bocaiúva e Engenheiro Dolabella, existe um antigo posto de gasolina que foi abandonado há muito tempo. O mato cresceu, as bombas enferrujaram e as paredes pichadas contam histórias de vandalismo e do tempo. Mas quem para por lá sabe que há mais do que tinta e ferrugem nas paredes. O jovem Dudu, que fazia a linha de cimento, uma vez teve o pneu furado, bem em frente a esse posto. Era madrugada. Ele tentou ligar para o socorro, mas o celular estava sem sinal. Não teve jeito, teve que trocar o pneu ali mesmo, na escuridão, sob a luz fraca de sua lanterna. Enquanto apertava os parafusos, ouviu um choro de criança, bem baixinho, vindo de dentro do posto. Ele parou, achando que era sua mente pregando peças. O choro ficou mais alto. Era um choro de bebê, desamparado. Dudu, um rapaz novo e sem malícia, pensou que talvez alguém tivesse abandonado uma criança. Ele pegou um pedaço de pau, com o coração na garganta, abriu a porta rangente do escritório do posto. A lanterna revelou um balcão virado, teias de aranha e poeira. Nada de criança. O choro, porém, vinha agora de dentro do banheiro. Ele hesitou. Respirou fundo e empurrou a porta. O que ele viu fez largar a lanterna e correr como nunca. Dentro do banheiro, não havia nada além de espelhos quebrados e azulejos rachados. Mas refletido nos cacos, Dudu viu, não um bebê, mas o que parecia ser um homem deformado, com um sorriso macabro e olhos injetados de sangue, se contorcendo imitando o choro de uma criança. A imagem sumiu, tão rápido quanto apareceu. Dudu terminou de trocar o pneu em tempo recorde e nunca mais passou por ali, sem que seu corpo todo se arrepiasse. E por falar em caroneiros fantasma, muitos já ouviram falar do rapaz do trevo de coração de Jesus. Um mochileiro, jovem, que sempre aparece nos dias de nevoeiro denso, pedindo carona para Montes Claros. Ele sempre usa uma camisa xadrez antiga e tem um olhar triste. Quem dá carona, diz que ele não fala muito. Só aponta o caminho. Quando o caminhoneiro olha para o lado para perguntar algo, o banco está vazio. O mais estranho é que ele nunca some da mesma forma.
Uns dizem que ele desce sem abrir a porta, outros que ele se desfaz em fumaça no banco do passageiro. Mas o que todos concordam é que, depois que ele se vai, um frio gélido preenche a cabine, e um cheiro de terra molhada persiste por horas. Dizem que ele morreu ali, atropelado em uma madrugada nebulosa, e ainda busca a viagem que nunca terminou. A Estrada, meus amigos, é um livro aberto, mas suas páginas mais antigas, aquelas escritas com suor e medo, nem sempre são visíveis à luz do dia. Entre Belo Horizonte e Montes Claros, as sombras espreitam, testando a coragem e a sanidade daqueles que ousam cruzar seus domínios à noite. Então, na sua próxima viagem, quando o cansaço bater e a escuridão da estrada parecer se estender para sempre, preste atenção. Aquela figura na beira da pista, aquele sussurro no rádio, aquele choro vindo do nada, talvez não seja sua imaginação. Talvez seja apenas mais um caos da BR-135, te lembrando que, na estrada, você nunca está realmente sozinho. Se inscrevam-se, deixem o like e comentem até o próximo vídeo.